Muito bem, pessoal. Boa noite, bom dia ou boa tarde para você que está ouvindo esse áudio, tá? Esse vídeo. Hoje nós vamos começar as primeiras estruturas prosencefálicas do estudo da neuroanatomia do sistema nervoso central e nós vamos iniciar pelo tronco encefálico. Bom, basicamente hoje eu vou dar uma pincelada na aula introducional aqui. Vou falar basicamente sobre o bulbo, tá bom? Sobre a estrutura do bulbo, vou dar um pouco da anatomia externa do bulbo, relembrar algumas coisas que vocês já tiveram em BBPM1. Mas lembrando que como é neuro, a parte prática ela vai acabar voltando um pouco nessas estruturas, tá bom? Mas eu vou fazer um complemento aqui colocando outras, tá? Basicamente esse semestre o que vai dar tempo da gente fazer de prática, a gente tem que focar mais na questão morfológica dele interna, tá? E tentar compreender bem, tá bom? Mas quando chegar a hora de prática, eu explico para vocês direitinho como é que vai ser feito para não ter erro, tá bom? Como de praxe, eu vou gravando e vou dando as pinceladas finais na aula para deixar ela prontinha, tá bom? Bom, você pode pegar o livro do Ângelo Machado aí, abrindo no capítulo de bulbo, tá? Tanto a parte, ele divide as estruturas, o conjunto de estruturas em duas partes do livro dele, né? Uma primeira que é a questão neuroanatômica mesmo, a parte mais simples, morfologia externa, né, anatomia externa. Depois ele trata da morfologia interna, tá? Nessa aula eu vou abordar os dois, mas do bulbo, tá bom? Para poder ficar mais simples e a aula ficar mais curta. Bom, como eu gosto de falar bastante, então pode ser que a aula passe um pouquinho de 40 minutos, mas não tem problema. Estou indo bem devagar para que vocês possam compreender da melhor forma possível e que eu consiga também ter o tempo de pausa para poder respirar e poder continuar falando, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, do primeiro slide aqui, vamos passar para o segundo, vamos dar um geral de tronco encefálico, né? Então, o que nós estamos observando? Que figura é essa? O que nós estamos vendo aqui? Essa é uma figura do livro do Snell, 7ª edição, Neuroanatomia Clínica. As aulas estão praticamente Ângelo Machado, mas eu dei uma pincelada com o livro que eu estou utilizando nesse semestre, que é o livro do Snell, tá bom? Então, é só ir acompanhando aí, tá bom? Muito bem. Isso que vocês estão observando é uma representação, é uma figura da região posterior do crânio, onde foi retirada aqui o osso occipital, foi retirado o osso temporal, tá? E os ossos parietais, certo? Grande parte do sistema nervoso do prosencéfalo foi retirado e só ficou o tronco encefálico e a medula espinal. Então isso que vocês estão vendo aqui é o tronco encefálico junto com a medula espinal. Bom, a medula espinal que ela vai iniciar aqui na altura da região do forame magno. Então daqui para baixo eu tenho medula, daqui para cima eu tenho tronco, certo? O tronco encefálico, então a gente diz que a porção inicial dele começa ali no forame magno também. Então dali para cima eu posso considerar como as estruturas do tronco. Detalhe aqui nessa figura é que o cerebelo ele foi retirado também, ele foi seccionado. Aqui onde eu estou passando a ponta do mouse seria aí o pedúnculo cerebelar médio, tá? Ou os braços da ponte foram seccionados aqui, tá bom? Essa é uma das formas com que o cerebelo se fixa ao tronco, é por esses grandes pés aqui, esses pedúnculos, certo? Bom, então o que vocês estão vendo? Quando você retira o cerebelo, eu observo algumas estruturas externas do tronco aqui, como
os colículos ou a lâmina quadrigêmea. Eu observo aqui o nervo troclear, que é esse bigodinho aqui. Eu observo, então isso aqui seria algumas estruturas do mesencéfalo. Dessa região aqui para baixo eu já tenho pedaço do pedúnculo cerebelar médio, e aqui em cima seria pedúnculo cerebelar superior também, tá? Aqui eu teria um véu, ó, que eu chamo de véu medular, vai dar para ver melhor nas próximas aulas, tá? Que cobre essa cavidade que está aqui, que essa seria a cavidade do quarto ventrículo, ó, que ele está apontando aqui, o quarto ventrículo. Bom, essa região onde eu tenho essas estruturas que eu acabei de comentar seria a ponte, tá bom? Mas numa vista posterior. Aí na ponte, na vista posterior, eu tenho outras estruturas que estão no assoalho do quarto ventrículo. Muito bem. Do pedúnculo cerebelar inferior, que é essa bordinha aqui, onde eu estou passando a ponta do mouse, para baixo, então, aonde vai margear o suco bulbo pontino, desse ponto para baixo eu tenho a primeira estrutura do tronco encefálico, se a gente estiver descrevendo, de ventral para de inferior para superior, que é a ordem que eu sigo, né? Eu começo no bulbo, que é mais simples, é uma transição com a medula espinal, tem muita relação morfológica. Depois eu passo para estruturas que são mais complexas, que é a ponte e o mesencéfalo. E do mesencéfalo já está na transição com o diencéfalo já, né? Aí muda bastante mesmo a arquitetura do tronco encefálico, certo? Tem alguns vasos sanguíneos aqui também, como as cerebelares inferiores e posteriores, ó, que estão aqui irrigando o bulbo. Artéria vertebral aqui também, mas vai ter aula só de vascularização. Não vou meter nisso agora. O que dá para ver também? Que tem nervos cranianos, né? Como eu já tinha comentado aqui, o nervo troclear, aqui apontando o nervo trigêmeo, nervo facial e vestíbulo coclear, nervos glossofaríngeo, vago e acessório, nervo hipoglosso, tá? Ele tem uma posição mais horizontalizada aqui na frente, é mais anterior. E dá para ver o nervo acessório aqui também, que tem uma raiz espinal, ó, ele está subindo aqui, entrando dentro do crânio e se unindo com as fibras ali do nervo acessório, porção central, tá? Vocês vão ver que o nervo acessório ele tem duas porções, tá? Mas não vou dar muitos detalhes que não sejam além disso, já tá bom para a gente já iniciar sobre tronco. Numa vista anterior, nessa figura aqui do néter, deixa eu ver se não tem nada aqui atrás. Ah, tem, tá? Então eu vou explicar primeiramente essa que está aqui, depois eu explico essa figura que está aqui atrás. Eu pus ela aqui por hora, ó. Eu vou explicar primeiramente essa aqui. Bom, bem simples, né, pessoal? Então, o tronco encefálico situa-se sobre a parte basal do osso occipital, estende-se desde a medula até o diencéfalo. Nós vamos encontrar três grandes estruturas, que é o bulbo, a ponte e o mesencéfalo, tá? E nós vamos encontrar, dos 12 pares de nervos cranianos, no tronco nós vamos encontrar 10. Tá? 10 deles têm origem ou terminam no tronco encefálico. Tá bom? Muito bem. Nessa vista aqui é uma secção sagital, mediana. Aqui vocês estão observando que o tronco encefálico possui uma relação, deixa eu deletar, depois eu volto. Tem uma relação de intimidade aqui com principalmente a base da ponte, tem uma relação de intimidade com isso aqui, da base do osso esfenoide aqui na região posterior, que é o clivo, tá? E também vai ter uma relação aqui, ó, com essa abertura que é o quarto ventrículo. E o quarto ventrículo ele é tampado pela estrutura aqui de origem metencefálica, que é o cerebelo. Tá? Dá para observar a estrutura branca, o córtex do cerebelo. Vai ter uma aula só de cerebelo, tá? E costuma ser bem divertida. Eu gosto bastante, certo? Então eu acho que de repente eu vou fazer assim, ó, para ficar mais fácil, ó. Deixa eu tirar essa figura aqui.
e eu passo ela para um outro slide. Assim vocês podem observar ela aí também. Bom, deixa eu fechar aqui. Muito bem, joia. Vamos para o próximo slide, ó. Bom, vamos falar então especificamente sobre o bulbo, tá? O bulbo, ele possui um limite caudal que é no forame magno, na altura do primeiro nervo cervical, tá? Então, onde começam as fibras do primeiro nervo cervical, as fibras não, os filamentos radiculares do primeiro nervo cervical, é ali que eu digo que já não é mais bulbo, já é medula espinal. O limite superior é o limite entre ele e a ponte, que é o sulco bulbo-pontino, certo? Existem alguns sulcos que delimitam o bulbo em três áreas: uma área anterior, uma área lateral e uma área posterior, certo? Primeiramente, nós vamos reconhecer uma fissura que está aqui pintada em preto, ó, que é essa fissura que é um resquício da anatomia da medula espinal, né? Ela continuou no bulbo. Na verdade, ela continua na medula, porque ela tem origem no bulbo, né? A medula espinal é um prolongamento do bulbo. Inclusive, essa fissura finaliza aqui em um forame, que é o forame cego, tá? Essa a gente está falando da fissura mediana anterior, tá bom? A fissura mediana anterior, ela termina em algum lugar, que é no forame cego, na altura do sulco bulbo-pontino. Certo? Nas extremidades laterais dessa região aqui a região mais alta, né, aqui entre o bulbo e a ponte, essa região mais alta, aqui triangular, nós vamos encontrar duas massas de substância branca em forma de pirâmide, que a gente chama de pirâmide bulbar, onde vai passar o trato córtico espinal. E anatomicamente é possível se observar também aqui na face externa do bulbo, um pouco mais ventral aqui a posição das pirâmides, nós conseguimos encontrar a decussação das pirâmides, que é a área, que é a região onde eu tenho o cruzamento das fibras do trato córtico espinal. Tá bom? Como é muita substância branca, ela ocupa uma boa área do bulbo, a área mais anterior do bulbo, certo? Muito bem, deixa eu ver se tem alguma figura aqui atrás. Não tem, volto essa para cá e continuo. Bem, falamos sobre a área anterior. E agora, o que nós encontramos na área lateral? Primeiramente, um sulco entre a pirâmide e a oliva, que é essa massa aqui ovoide, tá? A oliva tem esse nome por conta de azeitona. Então, se você quer chamar de azeitona, pode chamar, mas vai levar 0 na prova, tá? O nome é oliva. Entre a oliva, não é olívia, tá? Entre a oliva e a pirâmide, nós temos um sulco, que é o sulco lateral anterior. Bom? E posteriormente à oliva tem um outro sulco, que é o sulco lateral posterior, tá bom? Sulco lateral anterior, anteriormente à oliva, sulco lateral posterior, posteriormente à oliva, tá bom? Eu consigo observar no sulco lateral anterior alguns filamentos radiculares de nervo craniano, ó, que é do nervo hipoglosso, ó, que é o 12º par de nervo craniano. Então as radículas que formam ele, ó, os filamentos radiculares que formam o nervo hipoglosso estão ali no sulco lateral anterior, anteriormente à oliva. Então isso indica para mim que muito provavelmente o núcleo do nervo hipoglosso ele se encontra no bulbo, tá bom? Às vezes tem correspondência, às vezes não. Dá para ver aqui ao lado, ó, a formação do nervo hipoglosso, ó, os filamentos radiculares e aqui o nervo hipoglosso, pelo menos um toquinho dele que o Néter deixou nesse esquema aqui. Bom, no sulco lateral posterior eu encontro os filamentos radiculares de outros 3 nervos cranianos, ó. As fibras que são mais superiores aqui seria do 9º par, que é o glossofaríngeo. Abaixo aqui nós temos as fibras que formam o 10º par, que é o nervo vago. E aqui ascendendo, ó, tendo esse trajeto de forma ascendente, nós encontramos a raiz craniana do nervo acessório, que é do 11º par. Tá? Então seria 9, 10 e 11. E aqui na frente o 12, tá? Para ficar fácil aí, para vocês não se confundirem. Certo?
E na área posterior, então vejam só, então eu estou observando o bulbo aqui na área posterior, aí eu já logo percebo, ó, que no limite mais superior do bulbo tem uma abertura, né? Se rasga uma abertura, se abre aqui, ó. Essa daqui é a abertura do quarto ventrículo, tá bom? Muito bem, primeiramente a gente consegue dividir o bulbo em duas partes, uma porção fechada, que é essa mais ventral aqui, onde não tem o quarto ventrículo, e uma porção que é mais aberta do bulbo, que é essa porção aqui, onde eu já tenho o quarto ventrículo, tá bom? É chamada de aberta porque já está aberto lá, o quarto, já se observa-se o quarto ventrículo, tá bom? Muito bem. O que eu encontro então? Primeiramente, um sulco que é resquício da medula espinal também, que é o sulco mediano posterior, ó. Olha ele aqui, ó, o sulco mediano posterior. Eu vou encontrar aqui um outro sulco, que é o sulco intermédio posterior, tá? E aqui, novamente, o sulco lateral posterior, atrás da oliva, ó. E o que é interessante aqui, ó? O sulco mediano posterior, o sulco intermédio posterior, você observa na medula espinal, ele está lá, né? E tá bom? Ele está onde? Ele está, principalmente o sulco intermédio posterior, ele é bem tênue na medula espinal, né? Ele é mais fundo quando está no bulbo, mas ele é bem tênue, ele que separa o fascículo grácil do fascículo cuneiforme, olha aqui, ó. E o fascículo grácil, as aqui são as fibras do fascículo grácil, as fibras do fascículo cuneiforme, tá? Elas vão finalizar em uma elevação. Essa elevação recebe o nome, né? O tubérculo grácil, que é mais medial, e o tubérculo cuneiforme, que é mais lateral, tá? Que vai corresponder à posição dos fascículos grácil e cuneiforme na medula espinal, sendo o grácil mais medial e o cuneiforme mais lateral. Lembrando que o fascículo grácil ele conduz informação de propriocepção, sensibilidade tato epicrítico e dos membros inferiores e metade inferior do tronco, enquanto que o cuneiforme trafega inferior do tronco superior e dos membros superiores, certo? Deixa eu só conferir aqui. Aqui, ó, eu sabia que tinha alguma coisa errada aqui, deixa eu diminuir. Aqui, isso, olha, tem um... Isso, 22, isso aqui aí cabe, e aí a gente faz assim, pronto, tá certo. Jóia, jóia, jóia. Bom, o que mais que eu consigo encontrar aqui? Também, ó, o pedúnculo cerebelar inferior, ou também chamado de corpo restiforme. Esse aqui, bem nessa bordinha aqui, ó, seria o pedúnculo cerebelar inferior, tá bom? Ele também é chamado de corpo restiforme, geralmente ele é bem pequenininho, tá bom? Por aqui é substância branca, ó, por onde passam fibras aferentes ao cerebelo, certo? E por onde trafegam fibras aferentes ao cerebelo. Muito bem. Essa foi a anatomia do bulbo. Então, se a gente fosse fechar a anatomia externa do bulbo, ela finalizaria nesse slide aqui, tá? Agora, nós vamos começar a falar sobre a estrutura do tronco encefálico. Então, o que eu vou encontrar aí dentro? Então, considerações iniciais, né, sobre a estrutura do tronco encefálico. Primeiramente, eu tenho que pensar que é igual à medula espinal. Eu tenho a disposição da substância cinzenta e a disposição da substância branca. Como que isso vai se comportar no tronco agora? Na medula espinal eu vi muito mais substância fora, tem os funículos, eu tenho muito mais substância cinzenta interna, eu tenho as lâminas de Rexed, eu tenho ali tem alguns núcleos que ficam agrupados nas colunas da medula espinal. Mas vocês conseguiram notar que ela tem uma morfologia muito mais simples, é bem mais simplificado, tá? No tronco encefálico dá uma complicada aí, porque eu aumento a quantidade de células, obviamente, eu vou aumentar a quantidade de núcleos e vai ter algo que a medula espinal tem muito pouco, que é uma coisa chamada formação reticular,
tá? E a formação reticular é meio que uma quantidade bem grande de células que preenche o espaço entre os núcleos e a substância branca, tá bom? Apesar que a gente não fala muito sobre formação reticular, que não seja algumas nuances durante a graduação, mas ela tem uma importância muito grande, tá bom? Bom, basicamente, o que vocês precisam saber agora? Que existe uma substância cinzenta que ela é homóloga à medula espinal, ou seja, ela é próxima, tem uma morfologia muito perto da medula espinal. Por quê? Porque na medula espinal eu tenho a disposição da coluna eu tenho a disposição de uma região da medula espinal no corno posterior, por exemplo, que se é uma região que recebe mais informação aferente, então a gente fala que é uma região sensitiva da medula espinal, porque recebe toda a informação aferente, e a coluna anterior seria a região eferente, tá? Essa disposição da substância cinzenta eu encontro correspondência no tronco encefálico, em forma do quê? Em forma de núcleos dos nervos cranianos. Então, os núcleos dos nervos cranianos é quando a gente considera sendo a substância cinzenta homóloga da medula espinal. Ou seja, vão seguir uma correspondência de disposição. Tá? Eu vou ter núcleos sensitivos localizados em uma região e eu vou ter núcleos motores localizados em outra região. Bom? Porém, eu também tenho uma substância cinzenta que é própria do tronco encefálico e não tem relação com a medula espinal, tá? Que são núcleos próprios, não são núcleos que dão origem a nervos cranianos, nem que recebem fibras de nervos cranianos, tá bom? E a disposição segue um plano geral já pré-existente no sistema nervoso central. Bom, no caso, eu vou encontrar muitos núcleos motores que são anteriores e muitos núcleos sensitivos dispostos de forma posterior. Bom, e para a gente fechar, porque eu já falei sobre formação reticular, eu ainda encontro tratos descendentes, ascendentes e ainda tratos de associação, além de fibras transversais e longitudinais, tá? Então, só para a gente ter uma ideia da complexidade do tronco encefálico. Especificamente sobre o bulbo, é no bulbo que eu tenho o cruzamento de grandes fibras. Tá? Primeiramente, nós temos aqui a representação de uma secção transversal aqui do bulbo, representando a formação da decussação das pirâmides, tá? Ou o ponto onde eu tenho o cruzamento do trato córtico, das fibras do trato córtico espinal, tá bom? Então eu tenho aqui o trato córtico espinal, chega na altura do bulbo, e aí grande parte das fibras cruzam o plano mediano e acabam descendendo pela medula espinal aqui no funículo lateral, tá bom? E no bulbo eu também tenho o cruzamento de fibras sensitivas, tá? Então, essas aqui são fibras motoras. E no bulbo eu também tenho o cruzamento de fibras sensitivas também, tá? Então veja a grande importância do bulbo aí, que são as fibras que vão formar o leminisco medial, tá bom? Elas vêm de um núcleo, que é o núcleo grácil. O núcleo grácil é um núcleo cuneiforme, que recebe fibra via fascículo grácil e cuneiforme. Os seus axônios formam as fibras arqueadas, que cruzam o plano mediano e ascendem como um leminisco medial. Tá? Eu vou dar mais detalhes um pouco disso lá para frente. O que eu estou falando para vocês nesse momento, tenham a ideia também de que existem grandes tratos que cruzam na altura do bulbo. Então, o bulbo ventral, ele tem uma importância fundamental aí, tá? Lesão no bulbo pode prejudicar o trato, vias motoras e vias sensitivas, tá? Já vão imaginando o que pode ocorrer. Muito bem, vamos entrar no bulbo então. Vamos comentar sobre os núcleos dos nervos cranianos. Antes de comentar sobre... para ajudar a compreender melhor a disposição dos núcleos dos nervos cranianos, nós precisamos observar as características embriológicas que formaram essa disposição dos núcleos, tá bom? Por quê?
Olha só aqui, nessa imagem. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho um estágio de formação embriológica, que está aqui representado nessa secção transversal do tubo neural, acho que mais especificamente da medula espinal, tá bom? Então vocês vão notar a disposição da substância cinzenta está em placa alar e a placa basal, certo? Entre eles tem um sulco, que a gente chama de sulco limitante, é uma formação anatômica ali, né? E separa o corno posterior do corno anterior, ou a placa alar da placa basal. Então, placa alar e placa basal vão dar origem à coluna posterior e à coluna anterior, respectivamente, certo? Então, coluna anterior é onde eu encontro os neurônios motores. Coluna posterior é a região onde eu tenho grande parte dos neurônios envolvidos com o aspecto sensitivo, que recebem muita aferência, principalmente a aferência externa, oriunda do gânglio da raiz dorsal. E assim é na medula espinal, é essa disposição que eu encontro na sua coluna. Por mais que ela varie a quantidade de célula, tem uma variação na quantidade de célula, ela fica assim. No tronco encefálico ocorreu o seguinte, ó. Vocês vão notar aqui na medula espinal que na linha mediana eu tenho o canal central, ó, tá? Já no tronco encefálico, na grande extensão do tronco, eu tenho uma grande abertura, só que é o quarto ventrículo, tá? O quarto ventrículo, vamos falar assim, o canal central é a continuação do quarto ventrículo. Porque o quarto ventrículo ele é mais dorsal. Então, o canal central ele se continua a partir da porção final do quarto ventrículo. Então, como que se dispôs aqui, né? É como se, em vez de ter canal central, esse canal central no tronco encefálico ele fosse em uma disposição superior, é como se ele tivesse sido jogado para cima. Como esse canal central no tronco ele foi jogado para cima, ele acabou recebendo o nome de quarto ventrículo. Olha o que ele fez com o sulco limitante. Ele carregou o sulco limitante com ele, né? Que lembra? O sulco limitante está na borda do canal central aqui, ó. Como esse canal central ele abriu, esse sulco limitante seguiu a borda dele, ó. Olha que interessante. E com isso, ele puxou os núcleos juntos com ele. Então, no tronco encefálico, eu tenho o sulco limitante, é uma estrutura anatômica visível, eu observo o sulco limitante, e eu tenho uma correspondência dos núcleos com a medula espinal, ou seja, na medula, a região que é superior ao sulco limitante, ela é sensitiva. Então, se eu pegar aqui, desse lado, eu tenho o sulco limitante, que está na borda do quarto ventrículo. O que é lateralmente ao sulco limitante são os núcleos, é onde eu vou encontrar os núcleos sensitivos. Certo? E ventralmente o sulco limitante na medula espinal, eu tenho neurônios motores. Aqui, como ele abriu, né? É como se ele tivesse aberto. Eu tenho na região medial ao sulco limitante, mais próximo da linha mediana, eu tenho a disposição das células motoras. Isso aqui que eu estou falando é sobre os núcleos dos nervos cranianos, tá bom? Então, os núcleos dos nervos cranianos, por que tem correspondência com a medula espinal? Porque são as mesmas células que formam a coluna posterior, e a coluna ventral são as mesmas células que formam os núcleos dos nervos cranianos. Qual que é a grande diferença? É a região. Um está na medula espinal, não tem mais muita célula na medula espinal, não vai crescer tanto. E as outras estão no tronco encefálico, que tem muito mais célula. Por ter muito mais célula e por ter uma abertura, que é o quarto ventrículo, que acabou puxando essas células para a dorsal, então fez com que elas ficassem dispostas dessa forma. A mesma disposição em colunas que eu encontro na medula espinal, eu vou encontrar em colunas também no tronco encefálico. Só que no tronco encefálico eu tenho as colunas
sensitivas, onde eu encontro os neurônios que recebem mais aferência periférica, que estão no tronco encefálico, dispostos lateralmente ao sulco limitante. Então eu vou encontrar grande parte das colunas sensitivas mais laterais. E eu vou encontrar grande parte das colunas motoras mediais. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma coluna motora. Isso aqui é uma representação das colunas dos nervos cranianos. Ó. Então veja só, eu tenho uma coluna que é mais próximo da linha média aqui. Eu tenho uma outra coluna que está localizada um pouco mais para a lateral. E eu vou ter uma outra coluna que está chegando aqui na borda já com o sulco limitante. Passou do sulco limitante, ó, os núcleos já mudam de cor, né? Então eles viram as colunas sensitivas, tá? Não é que vira, né? A célula que está ali são células que vão ter como seu substrato funcional serem envolvidas com sensibilidade, tá bom? Quais são essas colunas? Logo a gente vai falar. Eu já vou comentar algumas aqui, ó, no decorrer da aula, tá bom? Mas eu vou explicando. Eu vou explicar isso bem mais de uma vez, tá bom? Isso eu vou ficar o tempo todo explicando, então fiquem tranquilos, não vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Então, até aqui, você tem que entender bem isso. Que existe uma correspondência no tronco encefálico, da mesma forma que eu tenho as colunas sensitivas e motoras na medula espinal, eu tenho essa correspondência no tronco, tá? Entre eles tem o sulco limitante, que eu encontro no tronco encefálico também. A diferença é que lá na medula espinal eu tenho um canal central, no tronco cefálico eu tenho o quarto ventrículo, que é o canal central grandão. Bom? E como que se deu a formação do quarto ventrículo, né? Então quando a gente muda aqui o slide, isso aqui é um estágio, isso aqui é uma representação de uma vista lateral de um embrião, tá bom? Aqui está na quarta, quinta semana, porque já tem telencéfalo, mesencéfalo, tem a vesícula diencefálica. Aí, esse embrião ele possui flexuras, ó. Por exemplo, tem uma flexura mesencefálica aqui. Esses tipos de flexuras ocorrem porque algumas regiões, como o telencéfalo e diencéfalo, aumentam muito o tamanho, principalmente o telencéfalo, tá? E isso acaba empurrando as outras estruturas que são mais posteriores ou são mais ventrais, então elas vão se dobrando, tá bom? Da mesma forma, eu tenho aqui no tronco encefálico, ó, além do mesencéfalo, eu tenho aqui no tronco encefálico o metencéfalo. E o metencéfalo vai dar origem ao cerebelo. Quando isso aqui está aumentando de tamanho, tem um calo aqui, né? Quando isso aqui aumentar de tamanho muito, ela vai empurrar o mielencéfalo para medial. Então ele empurra o mielencéfalo. Quem é que está aqui no mielencéfalo? É o bulbo. Tá? O metencéfalo vai dar origem à ponte, ó, que é essa barriguinha aqui, e vai dar origem ao cerebelo. E o mielencéfalo dá origem ao bulbo. Como o metencéfalo, que é representado no caso do cerebelo, ele aumenta demais, ele empurra, formando essa flexura pontina aqui, ó. Essa flexura pontina que vai acabar sendo fechada, e aí aqui dentro vai ficar um espaço. Esse espaço vai se tornar o quarto ventrículo, tá? Então, o quarto ventrículo ele tem origem a partir da flexura pontina, que o metencéfalo cresceu tanto que empurrou, fez essa dobra, né? Ocupou esse espaço aqui, ó. Então ele tampou esse espaço, a ponte ela foi empurrada para frente, então por isso que ela fica com aquela barriga saliente, né? Que é a barriga da ponte, tá? E o bulbo acabou ficando uma estrutura ventral, tá bom? O mesencéfalo diminui bastante o seu tamanho também, ó, tá? Só para mostrar para vocês como que isso se dispõe, tá bom? Aqui tem uma representação, ó, então, coluna sensitiva na medula espinal, coluna sensitiva no tronco encefálico. Coluna sensitiva no tronco encefálico, coluna motora na medula, coluna motora na medula, tá bom? Existe uma correspondência, sim.
Mais uma figura só para ser redundante. E aqui mais uma também, só para que vocês possam ter uma ideia dessa disposição. Certo? Muito bem. Podemos passar aqui para o próximo slide. Joia. Então vamos começar, né? A substância cinzenta, eu vou começar pela substância cinzenta homóloga, a medula espinal, ou seja, eu vou falar dos núcleos dos nervos cranianos. Só no bulbo tem 7, tá bom? 7, que estão nas colunas. O que são as colunas? São as colunas motoras e as colunas sensitivas. Cada coluna tem um nome, tá? Cada coluna tem um nome e eu vou explicar para vocês, tá bom? E também eu vou comentar sobre os núcleos que não apresentam correspondência com a medula espinal, como por exemplo o núcleo grácil e o núcleo cuneiforme. Mas não vou falar só sobre eles não, tá bom? Vou falar sobre mais alguns também. Então vamos lá. Primeiramente nós temos que entender o seguinte, ó. Vamos comentar sobre os níveis de secções para o estudo do bulbo. Ah, deixa eu baixar aqui um pouco a figura. Isso, muito bem. Dá para puxar um pouco mais para cá e dá para puxar um pouco mais para cá. Bom, o que nós temos aqui, ó? Isso é uma representação do tronco do bulbo, tá bom? Representação do bulbo. Em A, que é essa figura que está aqui, ó, é onde foi esse nível de secção. Esse nível de secção está na altura da decussação das pirâmides, ó. Então aqui está representado essas grandes fibras aqui, são a decussação das pirâmides. Ventralmente, a decussação das pirâmides, eu tenho aqui já formando as pirâmides, tá bom? E mais dorsalmente, eu tenho alguns outros núcleos aqui, ó, como ó, núcleo grácil, núcleo cuneiforme, certo? Mais para frente, nós vamos observando outras secções, tá? Observando a disposição dos núcleos em cada região. O que mais que eu encontro aqui? Tem um núcleo aqui que já começa aqui nessa altura aqui em A, ó, que é o núcleo espinal do nervo trigêmeo. Olha que interessante, ele está bem aqui, ó, núcleo espinal do nervo trigêmeo, onde ele está aqui em cinza, ó, tá? Olha que interessante, vocês se lembram da substância gelatinosa, né? A substância gelatinosa da medula espinal, lâmina 1 e 2 de Hexer, o que acontece com ela? Ela não acaba. Na verdade, ela acaba no bulbo, em forma de núcleo espinal do nervo trigêmeo. Então aqui eu vejo uma correspondência com uma região sensitiva da medula espinal, porque o núcleo espinal do nervo trigêmeo ele é responsável por captação de informação, mais especificamente assim, de dor da face. Mas a gente pode deixar a coisa um pouco mais redundante por hora, né? Então, ó, o núcleo do trato espinal do nervo trigêmeo, tá bom? Por que é espinal? Porque ele tem correspondência com a medula espinal e ele é do nervo trigêmeo, tá bom? Ele é um grande aferente somático geral. Então ele está disposto aqui em uma coluna que vai seguir nessa mesma direção em todo o tronco encefálico, que é na região mais lateral do tronco encefálico, né? Que é a coluna aferente somática geral. Então ele vai captar informação sensitiva da cabeça pelos nervos. O nervo trigêmeo, o facial, o glossofaríngeo e o vago, tá? Porém, o principal deles aqui é o quinto par de nervo craniano, que é o trigêmeo, tá bom? Inclusive o nervo faz correspondência ao nervo trigêmeo, porque o nervo trigêmeo ele termina os seus terminais centrais, terminais sensitivos para cá, ó, tá bom? O grande núcleo, o grande complexo de núcleos que formam uma coluna bem extensa no tronco encefálico é o complexo trigeminal, tá? Ele tem uma importância muito grande. Então a coluna aferente somática geral é ocupada totalmente pelo complexo trigeminal. Bom, já estou explicando agora, vou explicar mais outras vezes mais lá na frente, tá bom? Bom, a informação do nervo facial, glossofaríngeo do vago, é a informação sensitiva do pavilhão auditivo, tá? Mas não precisa se apegar muito nisso agora não, depois a gente volta.
Mesma secção transversal, só que em um tronco encefálico corado aqui, né? Então, isso aqui é uma secção transversal do bulbo, de um tronco encefálico que ele foi corado por uma técnica aqui, ó, que ele cora os tratos, ó. Tá? Tudo que é substância branca fica marcado em preto, tá? E tudo que é a substância cinzenta acaba não ficando corada, mas você vê pelo realce da substância branca, tá bom? Então aqui eu vejo o núcleo espinal do nervo trigêmeo, eu consigo ver o sulco mediano posterior, ó, fascículo grácil, fascículo cuneiforme, trato espinocerebelar anterior, trato espinocerebelar posterior, e eles se continuam, né, porque é o bulbo mais caudal, então praticamente eu tenho uma grande parte de medula espinal aqui. A decussação das pirâmides que ocupam grande parte da região mediana e ventral, média e ventral do bulbo, tá? E a coluna cinzenta anterior, ó, a coluna cinzenta anterior aqui, que vai ter núcleos motores, ó, bom? E aqui onde eu encontro os núcleos sensitivos, certo? Dei uma estudada boa nessas figuras que eu vou mostrando para vocês já irem compreendendo. Bom, esse aqui já é um outro nível de corte, tá? Já é um outro nível de corte. Essa figura aqui está em um nível de corte como se fosse aqui no B, ó, um pouco mais acima, tá bom? Inclusive, deixa eu já aproveitar e fazer o seguinte aqui para ficar bem didático, ó. Eu posso fazer assim, ó, e aí a gente tem uma figurinha dessa aqui, ó, para ficar legal como correspondência, né? Olha aí. Então, muito bem, ó. Eu tenho aquela figura ali que me ajuda como um mapinha. Então, essa figura aqui é como se fosse aqui, onde está essa secção em B, tá bom? Aqui em B, eu tenho a secção na altura de um outro cruzamento de fibras, tá? Que é a formação do leminisco medial. O leminisco medial, lembra que eu já tinha comentado uns slides atrás sobre ele. Aqui temos o leminisco medial, né? Então, são o cruzamento de fibras sensitivas, são axônios que são oriundos aqui do núcleo grácil e do núcleo cuneiforme, né? Então, os neurônios estão aqui nesses núcleos e o axônio desce, faz um contorno nos núcleos motores aqui e cruzam na linha mediana. Mas notem que anteriormente a formação esses axônios cruzam com os axônios contralaterais. Anteriormente a essa formação aqui, que é a decussação dos leminiscos mediais, eu tenho aqui, anteriormente, a pirâmide, tá? Então não confundir isso aqui com o trato córtico-espinal. O trato córtico-espinal ele é bem maior. Como você pode ver aqui, ó, ele ocupa bastante espaço aqui. Isso aqui é uma altura, isso aqui é um ponto mais alto, tá bom? Então eu tenho aqui a formação do leminisco. Toda vez que vocês ouvirem leminisco, quer dizer que são fibras que vão para o tálamo. Leminisco medial, leminisco espinal, leminisco lateral, leminisco trigeminal, tá bom? Tudo isso quer dizer que são fibras que estão passando pelo tronco encefálico e estão indo em direção à medula espinal, ao tálamo, tá bom? Eu não encontro leminisco na medula, porque na medula eu tenho funículo, tá bom? Eu tenho leminisco quando essas vias estão no tronco, certo? Muito bem. Bom, observando a disposição da substância cinzenta, que é homóloga à medula espinal, eu noto que bem próximo da linha média aqui, ó, aqui enquanto o bulbo ele não abriu por conta do quarto ventrículo, tem isso aqui, eu tenho um canal central aqui no bulbo, ó. E lateralmente aqui, ó, esse canal central, eu encontro um núcleo aqui, ó, bem nessa parte bem inicial, ó, um núcleo aqui, que é o núcleo do nervo hipoglosso, ó, núcleo do nervo hipoglosso, bom? O núcleo do nervo hipoglosso é o que vai dar origem às fibras que formam o nervo hipoglosso, bom? Então aqui eu tenho um núcleo que tem células motoras bem grandes, neurônios alfa, tá bom? Cujos axônios formam o nervo hipoglosso.
Essa coluna, aonde eu encontro o núcleo do nervo hipoglosso, disposto nessa mesma região medial, aí, mais próximo da linha média, eu vou encontrar uma coluna chamada de coluna de eferente somática, tá? Tem livro que trata de coluna eferente somática geral, tá bom? Mas tanto faz, pode ser só coluna eferente somática, tá bom? Então a coluna eferente somática está mais próximo da linha média. O primeiro núcleo que a gente reconhece aí é o núcleo do nervo hipoglosso. Bom, ele inerva o quê? Então, se eles são fibras eferentes somáticas, é para inervar musculatura estriada esquelética, tá? Mais especificamente, ele vai para a língua. Tá? Então, ele tem a língua ela é tão especial que ela tem um conjunto de fibras só para inervar a sua musculatura, né? Então, dá para imaginar o tanto de movimento que você consegue fazer com a língua, tá bom? Aí vocês fiquem à vontade de imaginar o que vocês quiserem, tá bom? O núcleo do nervo hipoglosso, em cortes mais na altura da ponte, tá? Ele é um núcleo bem extenso, quase chegando à ponte, tá? Ele vai formar no assoalho do quarto ventrículo um trígono, que é chamado de trígono do hipoglosso, tá? Que é uma estrutura triangular, que é o trígono do hipoglosso. Aí tem quer dizer que é a correspondência do núcleo, mas não tem problema. Lá na ponte eu mostro um pouquinho melhor. Ah, professor, mas é um núcleo da ponte ou é do bulbo? Ele é o núcleo do bulbo, tá? É que o núcleo ele é um pouco extenso, então ele não ocupa só o bulbo. Ele se expande um pouco mais para dorsal e entra na ponte. Bom, e o assoalho do quarto ventrículo ele tem bulbo também, tá? Inclusive, ó, deixa eu já mostrar aqui, ó, pegar esse esqueminha aqui, ó. Então vocês estão vendo que aqui o bulbo ele não acaba aqui, ó, tá? O bulbo ele sobe um pouquinho mais aqui, tá? Ele tem um pouquinho mais aqui de bulbo também, porque ele pega uma parte que é o bulbo aberto aqui, ó. Olha que interessante, tá vendo isso daqui, ó? Essa representação é dos trígonos, ó, um pouco mais dorsal é o trígono do vago e um pouco mais ventral o trígono do hipoglosso, tá bom? Mas é que aqui tá bem um esqueminha bem simples, certo? Mas dá para ver isso na prática. A correspondência em um corte corado, então aqui vocês estão observando, ó, além dos tratos que nós já comentamos, ó, dá para ver aqui fibras arqueadas internas, essas fibras arqueadas internas são as que estão vindo aqui do núcleo graço e do núcleo cuneiforme para formar o leminisco medial, tá bom? Muito bem. Olha. Agora a gente pega aqui um corte, ó, que é um corte que já está mais acima, tá? Isso aqui, ó, olha que interessante, ó. Olha que interessante. Nesse ponto eu tenho o seguinte, ó. Olha só, até aqui o canal central estava aqui fechadinho, ó. A partir desse corte, o canal central ele foi empurrado para cima, aí ele formou o quarto ventrículo, ó. Tá? Então aqui eu já tenho, ó, a cavidade do quarto ventrículo, tá bom? Então isso mostra o quê? Isso aqui já é a parte aberta do bulbo, o que a gente chama de parte aberta do bulbo, tá bom? Muito bem, então ó, aumentou bastante a quantidade de células, né? Aumentou bastante a quantidade de núcleos, muita substância branca trafegando por aí. O que eu noto aqui nas margens laterais? Que começa a existir isso aqui parece um saco de pão amassado, tá? Mas não é um saco de pão, isso aqui é um núcleo chamado núcleo olivar. Aqui forma oliva, tá? Então eu tenho a pirâmide e tenho a oliva, tá bom? Entre a pirâmide e a oliva eu tenho um nervo, ó. Não tem um nervo hipoglosso? Olha aqui as fibras do nervo hipoglosso, ó. Olha o que aconteceu com o nervo hipoglosso, ó. O nervo hipoglosso ele foi deslocado para dorsal, ó. Aí eu tenho o núcleo do nervo hipoglosso e mais lateralmente aqui eu tenho, ó, eu vou encontrar um outro núcleo aqui, ó, que é o núcleo dorsal do nervo vago, mas eu quero falar sobre esse que está mais ventral aqui, ó.
esse aqui. Esse aqui é o núcleo ambíguo, tá? O núcleo ambíguo, ele fica inserido aqui nessa monte de célula que está aqui ao redor, que a gente chama de formação reticular, bom? Então ele fica inserido nessa formação reticular aqui, tá? O que eu encontro mais próximo da linha média, ó, o leminisco medial. Então, ó, o leminisco medial, ele se formou, né, pelas fibras arqueadas internas, cruzou o plano mediano, mas aí ela segue aonde? Segue pelo tronco celular, porque ele é um leminisco, tem que terminar no tálamo. E segue nessa posição aqui, próximo da linha média. Bom, e aqui eu tenho o núcleo do nervo, o núcleo ambíguo. Olha só, ele é chamado de ambíguo porque ele trabalha para dois nervos. Tá? Na verdade, ele trabalha para vários nervos. Ele é ambíguo, ele pode estar onde ele quiser, tá? Por isso que ele é ambíguo. Não confundir com umbigo, tá bom? Brincadeira. Núcleo ambíguo. O núcleo ambíguo, ele é um conjuntinho de células motoras, são células motoras grandes, tá? Que estão em uma coluna chamada de eferente visceral especial, tá? Eferente visceral especial. Ah, lembrando, o núcleo do nervo hipoglosso está na coluna eferente somática geral. E aqui, ó, é a coluna eferente visceral especial. O que isso demonstra? Que ao longo do tronco encefálico todo, eu vou encontrar essa coluna, a eferente visceral especial. Ela é eferente, é visceral e é especial. O que ela inerva? Músculos. Músculos de origem branquiomérica, que são aqueles músculos que têm origem dos somitos, não é de arco, é dos arcos faríngeos. Não é musculatura estriada esquelética de origem dos... puxa vida, quando não é de somitos, eu esqueci agora, mas enfim, não é o mais importante. O mais importante é que você se lembre que ele é de origem branquiomérica, tá bom? É dos arcos faríngeos. E vou ilustrar aqui para vocês, ó. Aqui tem um esqueminha de um embrião em estágio de formação aqui, já tem um membro superior, então já é 7ª semana, já 8ª semana. Ah, lembrei, ó, é dos miótomos, ó, tá? Eu tenho o seguinte, eu tenho músculos de musculatura estriada esquelética que tem duas origens, tá? Eu tenho músculos que têm origem, eu posso ter músculos que têm origem dos miótomos, que são esses daqui, esses conjuntinhos de células aqui primordiais, que ficam mais próximos da linha média. Ou eu posso ter os somitos, que estão dispostos nesses arcos aqui, que formam a faringe, que são os arcos branquiais ou faríngeos. Bom, as células que estão aqui, que vão dar origem à musculatura, são células do mesoderma. Elas são do tipo especial, tá? Ela lembra víscera, ela lembra uma origem visceral, mas ela não é víscera, é musculatura estriada esquelética. É que a origem é diferente. E tem um detalhe, além da origem ser diferente, a inervação desse músculo é própria de alguns nervos cranianos. Alguns, não são todos, bom? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o 7º par de nervo craniano, ele vai seguir esse arco, segundo arco branquial. Por quê? Porque ele vai inervar os músculos de expressão facial, que estão na face. Eu tenho essa raiz motora aqui desse nervo aqui, que é o 5º par de nervo craniano, que segue esse primeiro arco branquial, que vai inervar a musculatura da mastigação. E logo aqui abaixo desses dois, o 3º e 4º arco branquial, eu vou ter o 9º par craniano, ó, que é o glossofaríngeo. O glossofaríngeo, ele inerva os músculos da faringe e laringe e faringe. Também inerva o véu palatino, o Machado vai comentar isso. Inerva o véu palatino também, tá? Bom, além disso, o núcleo ambíguo, as fibras do núcleo ambíguo, né? Os axônios dos neurônios que estão ali enviam fibras para os nervos
o glosso faríngeo, o vago e o acessório. E quando ele é lesionado na altura do pescoço, a pessoa pode ter um tipo de síndrome que é o síndrome de Wallenberg, na qual ela fica rouca. Ela fica com a voz rouca, parecendo que fumou a vida toda. Não, mas na verdade ela pode ter síndrome de Wallenberg. Bom? Então lembrando disso, músculos de origem branquiomérica não é a mesma coisa que músculos de origem dos miótomos, é diferente. Os músculos dos miótomos vão ter inervação de nervo craniano também, mas são outros, tá? Não são esses daqui que eu comentei. Como esses, olha como as coisas se encaixam. Então, o que eu vou encontrar, quem que eu vou encontrar preenchendo essa coluna ao longo de todo o tronco encefálico? Os núcleos que são eferentes viscerais especiais que inervam, cujas fibras inervam os músculos de origem branquiomérica. Então, quem que eu vou encontrar subindo, passando pela ponte, mesencéfalo? Eu vou encontrar o núcleo motor do nervo facial e eu vou encontrar o núcleo motor do nervo trigêmeo. Tá bom? Além do acessório aqui também, mas o acessório é um caso à parte. Os principais são esses. Bom, o glosso faríngeo, o facial e o trigêmeo. Mas por hora, compreendam hoje, nesse momento, a posição do núcleo ambíguo. Muito bem. Passamos daqui, chegamos até essa figura aqui. Essa figura é o mesmo corte, tá? Eu não pus corte de correspondência, eu vou pôr também, tá? Vou preencher aqui. Eu vou pôr os cortes que são de correspondência corada aqui, tá, que eu não tinha colocado, mas eu coloco depois. Muito bem. Agora eu vou comentar sobre esse núcleo aqui, que é o núcleo dorsal do nervo vago. Ele vai dar origem às fibras que vão compor o nervo vago, tá bom? Então vejam aqui, aonde que ele está. Então, observando aqui, nós temos mais próximos da linha média o núcleo do nervo hipoglosso, tá? Eu tenho mais aqui embaixo o núcleo ambíguo, tá bom? E entre logo lateralmente aqui ao núcleo do nervo hipoglosso, eu encontro o núcleo dorsal do nervo vago, tá bom? Núcleo dorsal do nervo vago. Por que é dorsal? É que, na verdade, tanto ele quanto o glosso faríngeo, eles têm... Glosso faríngeo não, ele e o núcleo ambíguo, eles têm funções muito semelhantes, tá? O dorsal do vago e o ambíguo têm funções muito próximas. Porém, o núcleo dorsal do nervo vago, ele está em uma coluna e o ambíguo está em outra. Então, mas eles têm funções que são parecidas. Quando eu for comentar especificamente sobre os nervos, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Ou não, mas vocês vão entender isso aqui agora. O núcleo dorsal do vago, ele é principalmente um núcleo eferente visceral geral, tá? Ele é um grande motor parasimpático, tá? Então, seus axônios, dos neurônios que estão aqui, que vão compor o nervo vago, inclusive o nervo está passando atrás da oliva, né? Debaixo do nervo glossofaríngeo, o vago, eles serão os grandes pré-ganglionares da divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo, né? Eu cheguei a comentar isso no ano passado aí com vocês, então vocês não vão ter muita dificuldade para poder entender agora. Bom, então ele é um grande núcleo que vai ter como função ser o eferente visceral geral. Então ele vai emitir fibras pré-ganglionares para inervação parasimpática. Bom, quem que eu vou encontrar nessa coluna ao longo do tronco encefálico? Outros núcleos que também são eferentes viscerais gerais, que também inervam vísceras. Bom, esse é diretão para a víscera mesmo, é um pré-ganglionar que vai chegar até um gânglio, vai fazer sinapse ali, e depois dali vai sair uma fibra pós-ganglionar. Bom,
E aí eu vou encontrar outros núcleos que estão nessa mesma coluna. Certo? Passando para cá, ó, núcleo do trato solitário. Então, nessa mesma secção, eu encontro mais aqui ao lado, ó, esse núcleo que está representado aqui em amarelinho, ó, núcleo do trato solitário. Ele tem esse nome porque tem um trato chamado de trato solitário que percorre o seu longo eixo, tá bom? Então, ele é um núcleo que ele é circundado pelo trato solitário, tá bom? Olha só, agora o núcleo ele já muda de nome, ó. Ele passa a ser aferente visceral geral e especial. Olha que interessante, ó. Aferente visceral geral e especial. Então, ó, notem que aqui, ó, temos o suco limitante aqui, ó. Ó, foi o núcleo do nervo hipogrosso, o núcleo dorsal do vago e eu tenho o suco limitante. Do suco limitante para lateral, eu só tenho núcleos sensitivos, ó. Lateralmente, eu só vou ter núcleos sensitivos. Núcleos sensitivos que têm relação com os núcleos dos nervos cranianos, tá? Então, os núcleos dos nervos cranianos sensitivos ficam lateralmente o suco limitante, bom? Por exemplo, um grande aferente visceral geral e especial, que ele faz as duas funções, é o núcleo do trato solitário. Inclusive, eu comentei no semestre passado com vocês. Então, a sensibilidade gustatória, a sensibilidade visceral geral, que é oriunda, então daqui não sai nervo, daqui não sai axônio para formar nervo, aqui chega o nervo, tá? Então, as fibras que trafegam via nervo facial, glossofaríngeo e o vago, que é a porção aferente desses três nervos, aferente, visceral, geral e especial, vão terminar aqui, ó, no núcleo do trato solitário. Vão fazer sinapse ali. A sinapse do núcleo do trato solitário vai trafegar essa informação ou para regiões prosencefálicas mais altas ou regiões ventrais. Bom? Muito bem. E um outro grande núcleo, um conjunto de núcleos que eu vou colocar aqui, né? Conjunto de núcleos aferente somática especial, ó. Aferente somática especial são esses dois conjuntos aqui, ó. Os núcleos cocleares e os núcleos vestibulares. Então vamos encontrar eles aqui. Que são eferentes, né? Então tá na coluna eferente somática o núcleo do nervo hipoglosso, tá na coluna eferente visceral especial o núcleo ambíguo, tá na coluna eferente visceral geral o núcleo dorsal do nervo vago. Suco limitante. Lateralmente para cá eu encontro o grupo dos aferentes, tá? Por exemplo, eles são partes eles vão compor, só eles compõem essa coluna aqui, ó, que é a aferente somática especial. Então, esses núcleos, vamos falar dos núcleos vestibulares, ó. Eles são complexos nucleares, tá? Então eu tenho um núcleo vestibular medial, eu tenho um núcleo vestibular lateral, eu tenho o núcleo vestibular superior e o núcleo vestibular inferior. Não vou falar deles agora aqui, porque eles ficam mais localizados na ponte, tá bom? Eles são mais expressos na ponte, você localiza melhor eles lá, tá bom? Mas eu encontro também aqui outros dois núcleos, ó, por exemplo, o núcleo coclear posterior, que está aqui bem atrás do pedúnculo cerebelar inferior, ó, e um outro que está ventral ao pedúnculo cerebelar inferior seria o núcleo coclear anterior. Bom, então os núcleos cocleares também são aferente somática especial. O que chega nos núcleos cocleares? Aferências oriundas dos órgãos da audição. Bom, para ser o primeiro núcleo aí dentro do tronco encefálico que vai conduzir a informação para regiões centrais. Certo? Muito bem. Que mais? Olha que interessante agora esse corte, me ajuda a entender o seguinte. Olha quem que eu encontro aqui, ó.
o trato e núcleo espinal do nervo trigêmeo. Então, o trato espinal do nervo trigêmeo, ele é acomodado também nessa região lateral aqui do tronco encefálico. Ó. Então, o complexo trigeminal, que é a aferente somática geral, vai ficar também nessa coluna, tá? Porque ele é um núcleo sensitivo, tem relação com o nervo craniano e vai ficar na área sensitiva do tronco aqui. Tudo bem? Ó, oriunda pelo nervo vestíbulo coclear, ele tem duas divisões, tá? Uma divisão, uma porção coclear e uma divisão ou porção vestibular, tá? Porção vestibular termina nos núcleos vestibulares e a coclear nos núcleos cocleares. E, por último, falando de bulbo, ó, ele não é muito comentado, tá, em outros livros, mas acho que é só o Ângelo Machado que traz ele mesmo, que é o núcleo salivatório inferior, que está na coluna eferente visceral geral, que é a mesma coluna do núcleo dorsal do nervo vago, tá? Então ele emite fibras pré-ganglionares que vão para a glândula parótida. Ó. Então, a representação aqui de um crânio dissecado, né? A glândula parótida, esse núcleo fica aqui entre o bulbo e a ponte, ó, tá? Fica bem entre o bulbo e a ponte, então o núcleo salivar inferior recebe informações de áreas superiores, por exemplo, de áreas que têm relação com a fome, por exemplo, do hipotálamo. Quando você vê comida, você pensa em comida, você saliva. Por quê? Porque essa informação eferente aqui, ela estimula o núcleo salivatório inferior, então o axônio desse neurônio, ele segue em direção até a glândula parótida antes de chegar na glândula. Ele vai fazer uma sinapse em um gânglio que é chamado de gânglio óptico. E depois as fibras pós-ganglionares chegam até a glândula e inervam de fato a glândula. Tá? Ele segue junto não com o nervo salivatório inferior. Não existe nervo salivatório inferior, existe um núcleo. Mas os seus axônios trafegam junto com o nervo, que é o nervo glossofaríngeo. Tá? Os nervos cranianos, lembrando, é bem diferente de nervo espinal. Tá? Nervo espinal, basicamente, ele tem duas porções, uma eferente e uma aferente. Nervo craniano, não. Nervo craniano tem bem mais. Tá? Bom, para lembrar da disposição dos núcleos dos nervos cranianos no bulbo, tá? Para talvez fique fácil se você lembrar assim, tá bom? Como tomar sorvete, né? Então, para tomar sorvete, você precisa ter primeiramente o sorvete, né? Você tem que ter o sorvete primeiro. Para lamber o sorvete, você precisa ter uma língua. Quem inerva a língua? O núcleo do 12º quarto nervo craniano, que é do hipoglosso. Quando você encosta a língua no sorvete, você sente a temperatura, se está quente ou está gelado. Ah, está gelado. Quem te levou a informação de temperatura? Essa informação chegou até o núcleo do trato espinal do trigêmeo, que você sente que está frio. Ah, é sorvete mesmo. Ao mesmo tempo, você sente a gustação, que é um trabalho do núcleo do trato solitário. Aí você começa a salivar, então está ativando o núcleo salivatório inferior, que está no bulbo. Por fim, você morde um pedaço e você vai engolir. Então, para deglutição, você vai precisar movimentar os músculos da faringe e da laringe, então o núcleo ambíguo. Finalmente, o sorvete chega no estômago, então você vai precisar de ter suco gástrico, aí você vai necessitar do núcleo dorsal do MC10. Tá? E para você ficar de pé ou ficar sentado enquanto você toma esse sorvete, você terá aí a participação dos núcleos vestibulares, no caso do bulbo inferior e medial. Esqueci de falar, né? Os núcleos vestibulares, eles captam informação do labirinto para o equilíbrio, tá? Vão te ajudar a ficar na postura ereta aí, igual essa mocinha da foto, tá?
olhando para frente, de postura ereta, mesmo sem olhar, ela consegue segurar o sorvetinho em suas mãos. Certo? E também você vai precisar ter audição aí, né, para você ouvir as outras pessoas conversando. Aí você tem os núcleos cocleares, hein? Certo? Para vocês não esquecerem, para ficar fácil. Vai ficar fácil, vai não. Bom, eu sei que eu já me alonguei aqui quase 1 hora, mas dá para fechar. Só faltam 3 slides, tá? Ó. Vamos comentar agora sobre a substância cinzenta própria do bulbo, que são aqueles núcleos que não correspondem aos núcleos dos nervos cranianos, mas existem no bulbo e têm uma importância muito grande. O primeiro deles, ou dos dois, né, é o núcleo grácil e o núcleo cuneiforme, né? São eles, núcleo grácil e cuneiforme. Ó. Núcleo grácil e núcleo cuneiforme. Eles estão onde? No tubérculo grácil e no tubérculo cuneiforme, justamente onde finaliza o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Bom, muito bem. Qual que é a função do fascículo grácil do núcleo grácil e do núcleo cuneiforme? Eles são os locais de primeira sinapse das vias sensoriais do funículo posterior, que é aquelas que estão conduzindo informação de tato epicrítico, propriocepção do tipo consciente e vibratória. É consciente 2 vezes. Consciente, consciente. E vibratória. Bom, essas informações fazem sinapse nesses núcleos, nas suas células. Os axônios correspondentes cruzam, descem pela linha média, formando as fibras arqueadas internas, cruzam o plano mediano com as fibras arqueadas do lado contralateral e formam o leminisco medial. Bom, existe também um núcleo acessório aqui no núcleo cuneiforme, vou chamar de núcleo cuneiforme acessório, que vai levar informação sensitiva para o cerebelo, através do trato cúneo-cerebelar. Tá? Para quê? Formam as fibras arqueadas externas, que é a propriocepção de membros superiores. Bom, muito importante aí também. E o complexo olivar inferior, né? Então esse saco de pão que fica aqui na região ventral é um núcleo olivar. Ele é bem grande, tem bastante células, essas células são bem grandes, tem ele é bem grande porque tem uma atividade neuronal fascinante, tá? Tem muita relação com o trato piramidal que está passando aí. Ele vai ter muita relação com o cerebelo, tá? Ele vai ter uma participação bem grande no movimento. Então, o núcleo olivar inferior, o principal, que não é que esse maior aqui, mas não é só ele, tá? Tem o núcleo olivar superior, o núcleo olivar inferior. Mas o principal, que é isso que vocês estão vendo, ele recebe fibras do córtex cerebral que vão passar pelo trato, vão formar a pirâmide, tá bom? Também recebe fibras da medula espinal, que é o trato espino-olivar, tá bom? E do núcleo rubro, tá? E eles vão ter eferências para o cerebelo, através do trato ólivo-cerebelar, que atravessa, cruzando o plano mediano, tá? E entrando por um pedúnculo, que é o pedúnculo cerebelar inferior. Bom, chega até onde? Chega até o córtex do cerebelo, tá? Conduzindo informação motora. Para quê? Para aprendizado motor e movimento repetitivo. Ele é muito grande porque nós temos aprendizado motor de forma constante. Isso é algo que não para na nossa vida, né? Então a gente sempre está fazendo um ato motor diferente, ou deveria fazer, né? Então por isso que ele vai ser bem grande. E para movimento repetitivo, que é aquele movimento que você faz já sem perceber que está fazendo, como andar de bicicleta. E para finalizar, a formação reticular do bulbo é constituída por uma mistura difusa de fibras nervosas, pequenos grupos de células, está em uma posição profunda posterior ao núcleo olivar. Ali nós vamos encontrar 3 centros.
um centro vasomotor, um respiratório e o centro do vômito. Bom, alguns nós já vimos no semestre passado, temos o vasomotor e o respiratório, mas esse semestre nós vamos comentar sobre o centro do vômito, lá praticamente no final do ano, tá bom? Muito bem, encerro aqui esse vídeo. Tem algumas outras figuras que eu vou acrescentar aqui, ó, que são essas correspondências aqui de secção transversal do bulbo, tá? Para vocês poderem estudar também, vai ficar um mapinha para vocês. Se vocês precisarem tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, estou à disposição de vocês. E é isso aí, pessoal. Até mais, um grande abraço, fiquem com Deus.